Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os nossos assuntos, né, da nossa disciplina. Hoje, pessoal, nossa aula de número 20, né, da terceira série, nós vamos discutir a República Oligárquica, né? Na aula passada, nós falamos sobre a proclamação da República, esse novo momento político na história brasileira, e hoje nós vamos discutir sobre essa República Oligárquica, tá? Pessoal, mas assim, atenção, o que seria essa República Oligárquica, né? Esse período, ele tem vários nomes. Ele é conhecido como República Velha, República do Café com Leite, né? República da Espada também, porque a gente tem a presença dos militares, tá? Então, a gente... e também República Oligárquica por conta das relações sociais que se estabelecem, né, entre as oligarquias do período, tá bom? Mas é um período assim que tem vários nomes, e é até interessante vocês atentarem a isso, porque se falar República Velha numa questão, vocês vão saber que é essa mesma oligárquica, ou República do Café com Leite, ou República também da Espada, que vai se remeter mais lá aos militares, ok, pessoal? Pessoal, então a gente tem aqui para começar, né, uma charge, um desenho, né, que vai falar sobre a fórmula democrática, né? O que diz? Os detentores tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém, né? Então, essa charge, ela vai se remeter, né, a esse período mesmo das oligarquias rurais aí nessa primeira república, ok, pessoal? Se vocês atentarem, a gente vê nos chapéus, né, Minas Gerais, São Paulo lá em cima, e os outros aí coronéis, né, tentando subir também a essa centralização, a esse poder. Mas a gente tem lá somente esses dois estados. Isso vai refletir muito bem aí esse período, tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem nessa república, né? A gente tem a alternância do poder entre essas oligarquias agrárias, né? A gente tem essa primeira república, como eu disse, que ela vai de 1889 a 1930. Aí, pessoal, a gente vai ter, então, o primeiro governo, né, civil, que antes nós tínhamos os militares. Agora, a partir de 1894, com o Prudente de Moraes, o país, então, ele começa a ser governado por um civil, né? A gente tem como características desse período o voto aí restrito à minoria, né? A minoria vota. Ele agora se torna um voto aberto, né? As pessoas agora, elas começam a votar e elas dizem quem vota. E isso também vai fazer com que a questão eleitoral da época seja bem complicada também, né? Porque quando eu digo que vota uma pessoa, geralmente aí nós temos os acordos que são estabelecidos. Nós não tínhamos uma justiça eleitoral, né, forte, tinha um departamento, mas esse departamento também, ele agia de acordo com as intenções dos políticos da época, né, de quem estava no poder. Tanto que a gente tem aí o termo degola, que a degola é justamente quando alguém se elege, né, para as eleições, mas essa comissão de verificação, eles acabam mudando aí, então, esse resultado, né, eles acabam fazendo fraudes. Então, a degola era conhecida como quando alguém ganhava as eleições, mas era degolado, ele não poderia, então, assumir por conta dessas questões, ok, pessoal? Aí, dentro desse período, né, na história do Brasil, nós temos aí o coronelismo. Por quê, pessoal? Esse nome, ele se refere à figura aí do coronel, né, que era um homem político muito influente em várias regiões do Brasil. Várias regiões tiveram aí a figura do coronel, só que essa figura, ela manteve mais poder político, né, administrativo, centralizou mais, principalmente aí no Nordeste, tá bom? Esses coronéis, eles vão ser uma extensão, então, desse poder do governador e até do presidente, tá? O coronelismo é um fenômeno na política brasileira ocorrido durante a Primeira República, né? Caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exerceu o poder local por meio da violência e da troca de favores. Aqui é muito importante, porque a população era geralmente pobre, então ela dependia desses favores do coronel, empréstimos, né, empregos. Quando eles estavam doentes, era o coronel que cuidava, mas também por isso eles deviam favores aos coronéis, principalmente aqui a questão do voto, tá?
E aí a gente tem também o clientelismo, né, que se caracteriza de maneira geral por uma forma de relação entre diferentes atores políticos envolvendo concessão de empregos, benefícios públicos, né, e fiscais, vantagens econômicas, obras, donativos e outras coisas, em troca, então, de apoio político, sendo traduzido na maior parte das vezes em votos, né, para si e seus aliados. Então, quem o coronel apoiava nesses processos acabava ganhando, né, por conta aí do clientelismo, dessa relação, tá bom, pessoal? Pessoal, um termo muito conhecido na história do Brasil, que a gente tem quando se fala de eleições, é o voto de cabresto, né? O que significa isso, pessoal? A gente tem várias charges, né, que mostram aí esse voto. Era um voto onde as pessoas eram levadas a votarem naquela pessoa que o coronel dizia, né? E aí o cabresto, ele se refere a instrumentos que é utilizado em animais para que o animal vá para aquela direção onde eu quero, né? Então, a gente tem aí uma charge, né? Ela é o Zé Besta? Não, é o Zé Burro, né? Está discutindo aí a questão da conscientização do voto, né? Sendo comparados a burros e bestas, né? Aí a gente tem a charge sobre o voto de cabresto, né? Na campanha eleitoral de 1928. O Partido Democrático formou-se a partir, então, da dissidência, né, do Partido Republicano Paulista, só para fazer essa contextualização. E lá em cima também a gente tem, né, outra representação que mostra esse voto aí do cabresto, tá? Para acabar com essa vergonha, vote nos candidatos né? E aí o partido que a pessoa indicava, né? Você votava naquela pessoa que era indicada aí por conta do coronel. Então, né, quem deixa o voto do cabresto é justamente essa questão, né, política, quem exerce a influência de outra pessoa para votar, né? E aí, como o voto, novamente eu falo, era aberto, né? Quem não votava nas pessoas que o coronel indicava, ele sofria várias repressões, né? Os jagunços invadiam uma casa, eles eram espancados, os jagunços levavam para votar e traziam, né? Então, tem toda essa questão, tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês também, a gente tem as fraudes eleitorais aí muito conhecidas, pessoas que morriam, né? Pessoas mortas, elas eram listadas aí como votantes e outras pessoas iam no lugar, pessoas analfabetas que também não podiam votar também eram listadas, então a gente tem várias fraudes, né? Aí falando também aí das fraudes, a gente tem aí uma caricatura satirizando também esse eleitorado fantasma, né? Onde vai ressuscitar alguém para que ela vá lá votar, tá bom, pessoal? E aí a gente tem a estrutura do poder nessa dinâmica, né? A troca de favores, né? Funcionava da seguinte maneira. O coronel mais influente e poderoso em cada município ou região estabelecia alianças com coronéis de outros municípios ou regiões para eleger o governador do estado. Depois de eleito, o governador retribuiu o apoio recebido dos coronéis, destinando verbas e favores para áreas de influência dos seus correligionários. Era, então, né, a prática do clientelismo elevada ao nível estadual. Então, a gente tem o local, o municipal, né, e essas relações a gente tem aí o estadual, tá bom, pessoal? Temos, então, a política dos governadores também, né, que vem dizendo acerca dessa troca, né, de favores também. A política dos governadores foi um acordo político firmado durante a República Velha. O intuito era reunir os interesses dos políticos locais, marcado pela oligarquias estatais, né, na época, juntamente ao governo federal. Assim, então, para garantir esse controle político, né? Então, essas alianças que se estabeleciam. Temos também a política do café com leite, né, muito conhecida, como São Paulo era o primeiro estado em produção de café, e Minas Gerais destacava-se pela produção do leite, também o segundo na produção do café. Nasceu, então, essa expressão política, né, política do café com leite, para designar, então, essa aliança entre esses dois partidos, né, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano de Minas Gerais, aí, característica desse período. Durante muito tempo, né, essa alternância de presidente se dava dos dois estados somente, tá? E ali também a gente tem outra charge desse período que mostra, né, um estado querendo chegar ali, representa Sergipe, né, mas os gigantes aí de São Paulo e Minas Gerais, eles não deixam, tá? Pessoal, e a gente vai ter também nesse período a questão econômica, né? O Brasil agora tem a questão da agroexportação. Nós vamos ter os produtos, né, que são exportados aí dentro desse período. A gente tem aí o café, o açúcar, o cacau, o mate, o fumo, o algodão, a borracha, né,
que vai dialogar com a nossa região amazônica, e o couro e a pele, tá bom? E outros. Mas a gente tem como grande carro-chefe aí o café, né? Que ele vai representar em média mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase todo o período aí correspondente à Primeira República. Aí a gente tem, né, algumas representações de livros didáticos que mostram toda essa produção. A gente tem a questão da chegada dos migrantes, né, os italianos que vão trabalhar nessa produção, né, em substituição aí à mão de obra escravizada. Já tem-se essa população assalariada, mas alguns imigrantes também vão fazer muitas críticas, né, a formas de trabalho. A gente tem também questões sociais sobre o embranquecimento da população brasileira, né? Então, nós temos aí o café como carro-chefe. Temos o convênio de Taubaté, né? A produção de café se torna muito mais do que a venda. Então, se tem um convênio em Taubaté, onde o governo agora ele vai comprar o excedente de café, guardar para vender num momento mais vantajoso para o Estado, né? Só que isso aqui vai ser feito só em Vargas, o final aí de todo esse estoque do café que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá bom, pessoal? E quando se fala de exportação, a gente tem o açúcar, o algodão, né? E só relacionando aqui a borracha, né? Que faz com que a região amazônica viva aí mais ou menos 3 décadas, né? De um esplendor, né? Por conta aí dessa economia, quando se descobre a borracha, inicialmente vai para rodas de bicicleta, depois de automóveis, tá bom? Também o cacau, né? Por conta da América Latina, mas outras questões aí são mais fortes, né? Como quando se fala de cacau, a exportação aí desse produto, ok? Pessoal, então vamos para o nosso exercitando também aí uma questão do Enem de 2011. Vamos lá. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabrestos, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno típico político, né, da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. A. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. E E. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. E aí, pessoal, qual seria a nossa alternativa correta? Claro que temos aí a E, né? Uma estrutura social agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Aí representado na figura do coronel, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais sobre esse assunto e até a nossa próxima aula. Tchau!